Pronto. Começamos. Então, boa tarde, eu sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Nervoso Cardiorrespiratório, e nós vamos começar a nossa aula dando uma repassada em alguns itens em relação ao próprio sistema nervoso autônomo. E depois, posteriormente, eu vou falar de patologias e quero, hoje em especial, fazer um treinamento com vocês. Para o quê? Para exatamente a nossa atividade, que eu estou chamando de atividade teste, tá? Que está sendo aplicada, vamos dizer que é uma avaliação parcial pequena, na qual a gente vai testar o sistema do AVA com o sistema do TIMSS, porque nós vamos precisar, semana que vem, executar a nossa prova, que está prevista para o dia... Semana que vem não, perdão. Nossa prova está prevista para o dia 29 de abril, tá? Então, 29 de abril, às 14 horas, não só o terceiro semestre, como o segundo semestre vai estar fazendo prova nesse mesmo dia. Então, com isso, depois eu estou passando um comunicado a vocês, ok? Oficial disso aí, falando da prova, mas eu vou comentar algumas coisas já sobre a prova no evento de hoje. Então, com isso, só para esclarecimento e, obviamente, para o entendimento de vocês. Para que não haja no dia 29 de abril, no dia da nossa prova, nenhum problema, nenhum inconveniente, até em função disso aí, tá? Porque ela vai ser toda online, como certamente alguns outros professores já devem ter comentado com vocês. Então, o sistema nervoso também vai estar nesse padrão, nesse parâmetro, vai ser todo online, tá bom? Então, com isso, o AVA vai estar postado 10 questões objetivas desse sistema nervoso. Não vai ter questão aberta dessa vez. Mas vocês que já me conhecem, que me vêm de outras disciplinas e alguns que estão para me conhecer, sabem que muitas vezes as objetivas ainda podem ser o quê? Mais exigentes, até mesmo que a escrita. Até porque pode ter o quê? Múltiplas assertivas, podemos fazer a questão de eventos como, por exemplo, de você ter somatório, ou seja, se 02, 04 estão corretas, e por aí vai. Então, com isso, eu vou estar exatamente fazendo esse evento para a gente poder tirar nossas dúvidas, fazer exatamente os ajustes que forem necessários para, no dia 29 de abril, nós fazermos a questão da própria prova oficial do sistema nervoso cardiorrespiratório. Então, vamos lá. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Deixa eu só fazer o que eu tenho que fazer em relação à revisãozinha que eu vou fazer aqui, e depois a gente vai conversa e começa a botar em ação a questão do sistema, da atividade que está para ser executada. Vamos lá. Bem, como eu estava dizendo a vocês, o sistema nervoso autônomo, ele está dividido, quando nós formos considerá-lo em relação à própria questão farmacodinâmica dele, nós temos dois eventos principais. Um dos chamados, as chamadas fibras adrenérgicas, e a outra chamada fibras colinérgicas. Quando nós conversamos sobre isso, vimos que as adrenérgicas estavam regidas, exatamente estavam sendo o quê? Onde havia liberação de noradrenalina. Então, com isso, você tinha como neurotransmissor principal a noradrenalina, e o parasimpático teria exatamente as chamadas fibras colinérgicas, com os eventos de acetilcolina. Com esses eventos de liberação e com essas ações, nós podemos exatamente fazer o quê? Uma extensão de ações diretas ao corpo. Então, é claro, apesar de você ter um elo de ligação com o sistema nervoso central, em função da sua própria atividade em si, ou seja, da questão desses grupos, onde eu diria assim, de controle em relação a órgãos, musculatura lisa e uma série de fatores, nós temos uma importante relação onde eu posso aumentar ou diminuir essa atividade química. E vimos isso aí também como importante ligação, porque nós temos as chamadas fibras pré- e pós-ganglionares. Essas fibras chamadas de pré- e pós-ganglionares vão ser certamente importantes para que haja o quê? Um controle em relação a esse corpo. Eu posso certamente aumentar a intensidade dessas ações, porque com isso, por exemplo, como vocês estão vendo aqui escritos, existe a questão das pré-ganglionares, tanto do sistema simpático como parasimpático, e as fibras pós-ganglionares parasimpáticas e ligadas a eventos colinérgicos. Então, eu posso aumentar esse poder de ação,
Por isso que nós tínhamos o quê? Receptores específicos, eventos específicos, uma série de ações, as quais não são controladas pelo quê? Pelo indivíduo. São ações totalmente independentes da sua vontade. Então, com esses eventos aí, o que transcorre? Nós podemos fazer, digamos assim, esse envolvimento por parte do corpo. O corpo, obviamente, vai responder mediante a isso e podemos intensificar isso. Mas só que tem um detalhe, por exemplo, em relação às chamadas fibras pós-ganglionares, do simpático. Ela vai estar envolvida exatamente com o quê? Com ações adrenérgicas, ou seja, você vai ter uma liberação de noradrenalina aí. E por que eu estou ressaltando tanto essa questão dessas fibras? Porque, como eu disse a vocês, a mera questão de separar o quê? Sistema nervoso central e periférico, tá? Os eventos que acontecem no central e periférico, é uma mera questão didática. Porque vários dos eventos que nós falamos anteriormente estão interligados, ok? Com isso aí, com o corpo, e muitas vezes são o quê? Eventos de ação que são extensão do que acontece com o sistema nervoso central. São eventos exatamente de, digamos assim, de interação e que acaba sendo uma resposta por parte do cérebro mediante isso aí. Alguém quer comentar algo, falar algo daqui em especial? Não? Tá bom. Então, quando vocês tiverem algo para falar, vocês me interrompam e aí a gente conversa. Vamos continuar. Com esse tipo de resposta, com esse tipo de advento, o que vai acontecer, garotos? Eu tenho o quê? A possibilidade de fazer com que os receptores que estão interligados com o sistema nervoso autônomo sejam muito importantes. Então, isso acontece o quê? Vocês têm que lembrar do seguinte, nós temos dois grandes grupos de receptores ligados ao sistema nervoso autônomo, que é os sistemas alfa, receptores alfa e beta. Alfa dividido em alfa 1, alfa 2, e beta dividido em beta 1, beta 2. Eles fazem com que você tenha o quê? Uma resposta corpórea, fazem com que você tenha exatamente uma resposta na qual seja importante para esse corpo. Então, esse corpo vai responder prontamente a esses eventos. Tanto que vocês estão vendo aí no slide, por exemplo, eventos de drogas adrenérgicas, tá? Onde você tem o quê? Respostas ligadas, por exemplo, ao alfa 1, a musculatura lisa. Você também tem eventos onde eu posso controlar glândulas e, é claro, mecanismos metabólicos, como vocês estão vendo no beta. Então, são todos os eventos são ligados ao quê? Ações viscerais, ações às quais simplesmente o corpo ele vai o quê? Vai responder a isso aí, tá bom? E com isso permitir que haja essa ação de uma forma espontânea. Porém, você não controla isso. Lembre-se sempre que esses eventos são viscerais. Se eu falo em vísceras, eu falo em órgãos. Os órgãos você não controla. Não são eventos de musculatura esquelética que você tem um envolvimento, que você tem exatamente o quê? Uma pronta ação mediante isso. Eu posso parar de falar ou parar de mexer meu braço. Mas eu não posso parar meu coração, muito menos o movimento peristáltico do meu sistema digestivo. E isso é importante falar porque isso vai sempre ter grande reflexo. E tanto vale, até inclusive como recordação isso aí, tanto eventos ligados a, quando eu chamar de drogas, drogas endógenas, os neurotransmissores, como também drogas exógenas, as quais nós ingerimos, ou seja, a questão de farmacotrópicos, uma série de outros itens, os quais podem envolver e podem ter o quê? Uma modificação do estado somático do indivíduo, ou traduzindo isso, a questão do próprio corpo. Com isso, meninos, nessa tabela dá mais ou menos o quê? Uma síntese do que eu estou falando para vocês. Reparem lá que você tem musculatura lisa, tá? Em relação aos vasos sanguíneos e brônquios. Você tem os receptores alfa 1 e alfa 2 adrenérgicos responsáveis por o quê? Pela contração disso aí. Mas já o beta 2 tem um movimento oposto. Mostrando que sempre no sistema nervoso autônomo, não esqueçam essa história, que você sempre vai ter uma resposta da seguinte maneira. Como é que seria essa resposta? O corpo, ele tende a fazer o quê? Responder à questão do quê? De eventos, digamos assim, de estimulação, mas ao mesmo tempo também tem uma questão de inibição. Os dois acontecem quase simultaneamente. Então, com isso, o que vai acontecer? O coração não dispara, digamos, entra em taquicardia e simplesmente fica batendo durante uma semana. Não. Ao mesmo tempo que esse coração está sendo estimulado, ele também está sendo inibido. Então, sempre você vai ter o quê? Eventos de estímulo,
ou seja, de estimulando, por exemplo, o próprio batimento cardíaco que eu disse, ataque cardíaco, mas eu posso ter eventos de inibição, como bradicardia, ou seja, diminuir esse ritmo cardíaco. E isso vale para vários outros itens que vocês estão vendo aí. Ou seja, tipo, alfa você contrai com o útero, no beta 2 você o quê? Relaxa. Você tem lá a questão, por exemplo, mecanismo metabólico. Eu posso fazer glicogenólise, ou seja, mobilizar, quebrar açúcar com o alfa-1, ou então depois eu fazer o quê? Ainda quebrar mais açúcar, aumentar a quebra disso, buscando gliconeogênese. Se vocês não lembram o que é gliconeogênese, são exatamente envolvimento o quê? De produção de açúcares, moléculas glicídicas, energéticas, a partir de substratos orgânicos, de outros substratos não açúcares, tá? Então, posso fazer uma movimentação, um aparato muito maior em função disso. Isso sempre você vai ter em relação ao organismo. E é isso que vai fazer com que você tenha essas ações aqui. Isso aqui é interessante a gente ver. Por exemplo, quando eu falei em relação aos chamados receptores, eu posso ter dois tipos também, que a gente também costuma classificar e costuma estar em literatura. O que eu chamo de eventos agonistas, ou seja, eventos nos quais eu dou o quê? Uma resposta para o organismo, e eventos antagonistas, os quais simplesmente eu posso bloquear. E o que vocês estão vendo aqui é o exemplo exatamente do que eu falo. Você pode ter isso ligado tanto no aspecto orgânico, como você está vendo ali, noradrenalina e adrenalina, e uma série de outras substâncias, as quais são o quê? Eventos que são totalmente o quê? Farmacêuticos, eventos externos, de drogas, bebidas, tipo, por exemplo, você pensar em fenilefrina, que é tipo, por exemplo, a questão de estimulante que você tem, você pode pensar em efedrina, que é uma molécula que eu até já expliquei isso a vocês, é similar à sua mecânica, à sua ação metabólica em relação à adrenalina, só que ela liga muito mais tempo no receptor, estimulando o receptor. Então você tem pequenas variáveis em função disso aí. Então isso vai variar por quê? Tanto que você nota naquele quadro ali. Repara, você tem noradrenalina, por exemplo, com 3 cruzes, ou seja, marcando que existe uma grande estimulação, sendo uma resposta contrária pelo beta 2. Ele não faz com que pare o coração, por exemplo, mas ele pode exatamente diminuir o ritmo cardíaco. Tanto que existem drogas que são exatamente o quê? Drogas cardíacas que regulam o coração via o quê? Receptores beta. Então você tem essas ações, o que se mostra esse diagrama, esse quadro, exatamente é isso. Esse número de cruzes maior é para mostrar que existe o quê? Grandes estimulações por determinados receptores. Mas você também tem drogas as quais estabelece o quê? Grandes inibições. Tipo, por exemplo, o antagonista, como fentolamina. Fentolamina, você está notando o quê? Que via alfa-1 e alfa-2, ele aumenta essa força de estimulação. Mas já beta-1 e beta-2, eu faço o quê? Um efeito contrário, reverso, no qual exatamente eu faço uma inibição disso aí. Tudo isso mostra também que várias drogas podem ter exatamente esses efeitos regulatórios. E uma delas, a principal, é tipo o que eu estou mostrando para vocês agora. A questão dos beta-bloqueadores. Os famosos reguladores exatamente de ritmicidade cardíaca. São eles que você mantém, que às vezes associa-se a outras drogas, para fazer o quê? Controle do ritmo cardíaco. E isso é muito importante. Licença. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso faz com que eu possa exatamente o quê? Controlar arritmias cardíacas, fazer o quê? Uma proteção do próprio coração em função do seu batimento cardíaco. Então, eu posso associá-lo, por exemplo, drogas as quais, digamos assim, quando a gente conversou em outras aulas, digamos, drogas para depressão. O indivíduo está exatamente com estado de ansiedade muito grande. Isso faz com que você altere esse estado metabólico dele. Então, eu posso modificar esses eventos, posso exatamente alterar esses processos e fazer com que haja o quê? Uma modificação no contexto dele como o quê? Organismo. Então, eu posso associar os dois. Posso, às vezes, pegar drogas as quais diminuem esse senso de ansiedade, essa questão, esse sentimento de ansiedade, e, é claro, associá-lo, por exemplo, com reguladores do sistema cardiorrespiratório, cardíaco, especificamente como os receptores beta, tá? Então eu posso controlar esse batimento cardíaco em virtude disso aí. Vocês têm diversas drogas que fazem isso, tá? E por que a gente tem exatamente esse perfil com tantas drogas por um mesmo evento? Porque isso mostra exatamente que você tem a seguinte parâmetro, garotos. Tem uma aluna tentando entrar e falou que não está conseguindo.
Para o senhor aceitar. Pede para ela chegar, entrar. Não, já tá. Todo mundo que já estava no lobby já fiz a aceitação. Pede para ela entrar e sair do sistema, que aí abre o link, tá? Para ela. Bom, Por tá favor. certo. Obrigada. Muito obrigado. Tá bom, tudo bem. E, peraí. E quem tiver com essa dificuldade, se aparecer outros colegas de vocês, peçam isso. Peçam para abrir e fechar o link. Tenta de novo, que aí daqui a pouco ele é aceito, tá? Porque como vocês 47 entraram, então acontece exatamente que fica um pouquinho, vamos dizer assim, fica um pouco cheio. Mas aí, só fazer essa tentativa que ele vai e admite vocês, sem problema nenhum. Obrigado. Então, como eu estava falando para vocês, garotos, vocês tinham exatamente diversas drogas, tá? Com a questão, obviamente, que é de um evento, de um aceite em relação à própria droga para você controlar algum processo, digamos assim, patológico. Glaucoma, como vocês estão vendo, a questão de enxaqueca. Mas eu posso, por exemplo, digamos, às vezes, quando o indivíduo tem uma adaptabilidade, o que a gente chama, de repente, de uma, vamos falar assim, tolerância ao fármaco. O que é tolerância ao fármaco? Enxergue, por exemplo, para remédio para dor de cabeça. Fica mais fácil. Analgesia. Pensa que, por exemplo, sua mãe te dava, quando você era criança, melhoral. E toda vez você tomava exatamente esse melhoral o tempo todo. Com o passar do tempo, você acostumou, continua tomando, mas você nota que as suas dosagens estão cada vez maiores e aquele evento de analgesia não está sendo metido. O que você faz? Substitui a droga. Você vai lá no médico e começa a substituir isso. Aí fala, tome ibuprofeno, tome paracetamol. Ou seja, você tem outros mecanismos de ação que vão ter, obviamente, como ponto culminante final exatamente o evento de analgesia, porém, por outros caminhos. É isso que exatamente estou mostrando esse slide aí. Você tem lá diversas drogas em função exatamente o quê? Para poder, vamos falar assim, poder ter o evento que eu preciso. Eu faço essa troca sozinho. Não, é óbvio. Você vai ao profissional, o profissional vai te indicar a droga mais adequada, que mais se encaixa, obviamente, pelo teu perfil fisiológico. E com isso, você vai ter o que? Obviamente, a admissibilidade dessa droga, podendo geri-la sem maiores problemas. Algo a perguntar? Alguma coisa a falar, garotos? Não? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, vocês tinham também, quando a gente fala de tudo isso, esses eventos aqui. Isso é uma das coisas que eu acho bem importante em relação à regulação do sistema nervoso. Pronto, entrou. Eu acho a questão de regulação bem importante em relação ao sistema nervoso. E por que isso? Porque repara uma coisa, você tem exatamente o que eu estava falando para vocês ainda agora. Esse evento central que vocês estão vendo aí, os gânglios, o que eles são? São exatamente eventos onde eu tenho o quê? Junções de corpos celulares. É só lembrar, corpo celular, axônio, a formação de um dendrito. Os corpos celulares se juntam e formam os gânglios. Então, com isso, os gânglios vão ter o quê? Eventos pré e pós-ganglionares. Por isso que eu estava falando exatamente da questão do simpático e do parasimpático. Esses eventos de estimulação vão ser exatamente feitos aí. Então, se eu puder estimular, obviamente, que a questão dos chamados neurônios pré e pós-sinápticos, o que vai acontecer aí? Pré e pós-ganglionares, você vai ter o quê? Eventos de maior ou menor estimulação. Isso significa o quê, professor? Por exemplo, repara ali, aquele ACH, a acetilcolina, é liberada lá na sinapse. Se eu deixar apenas aquele local estimulado, eu vou ter, por exemplo, um evento X. Agora, se eu admitir que o outro lado, o evento pós-ganglionar, ou seja, pós o gânglio, aquele neurônio que você está vendo ali como neurônio pós-ganglionar, junto com o músculo efetor, o que vai acontecer? Eu posso aumentar exatamente essa informação. E isso eu dei um exemplo prático para vocês, de uma certa feita, em que eu dizia o seguinte, meninos, digamos que vocês estão sentados aí agora, e você fala para vocês, levantem-se, vão na cozinha de vocês, peguem um copo de água. Você vai chegar, vai se levantar e vai lá pegar seu copo de água. Ótimo. Agora, se eu virar para vocês e falar assim, garotos, tem um cachorro atrás de você, um Rottweiler, que vai querer morder sua perna agora. Você não vai levantar na mesma tranquilidade que seria como eu falasse, vai pegar um copo d'água. Então, essas informações em relação ao cérebro fazem com que vocês tenham o quê? Respostas diferenciadas. Porque a gente não precisa ter respostas bruscas toda hora. Você não precisa ter reações de ação e fuga. Você pode simplesmente ter respostas que são o quê? Efetivas, eficientes, para que haja exatamente o quê? O trabalho em relação ao quê?
músculos, como vocês estão vendo ali. Embaixo, a questão do próprio quê? Glândulas. Então, você pode modificar a ação. Continuando, por exemplo, no exemplo que eu estou dando. Fala assim, levante e vai pegar um copo de água. Você vai levantar tranquilamente e vai pegar seu copo de água. Volta. Mas se eu falar, o cachorro está aí, o que acontece? Seu sangue está o quê? Nos vasos periféricos. Vão passar para vasos de maior calibre, para você poder dar um salto, sair correndo. Ou seja, toda a questão muda. Glândulas sudoríparas vão começar, porque seu metabolismo vai aumentar, porque você escutou a informação. Cachorro, pensou no cachorro grande, te mordendo. O que você vai acontecer? Você vai se assustar. O que vai acontecer? Descargas grandes de noradrenalina. Com isso, você vai ter o quê? Contrações musculares, vai ter uma série de quê? Questão dos eventos glandulares também trabalhando com isso. Então, vocês vão ter eventos muito potentes acontecendo ao mesmo tempo no corpo para que haja exatamente o quê? Uma proteção desse corpo em virtude disso aí. Bem, com esse raciocínio, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Tem gente nova também na área aí, que eu estou sabendo. Se quiser perguntar, sinta-se à vontade. Aqui é normal, o pessoal fica tudo calado. É bom falar. Agora é a hora. Então, vamos lá. Drogas colinérgicas. Lembre-se disso também. Não esqueçam os tais receptores nicotínicos e muscarínicos. 2 receptores de suma importância, que se associam àquelas fibras pré- e pós-ganglionares. Lembre-se que os nicotínicos você tem o quê? Um mecanismo ionotrópico, ou seja, canais iônicos favorecem essa resposta. Mesma coisa a questão do quê? Do muscarínico, só que você vai ter uma resposta via proteína G, por isso a gente chama de metabotrópico. Lembre-se que os nicotínicos foram descobertos, principalmente o quê? Em fumantes, em grande quantidade, e os muscarínicos foram descobertos em quê? Em indivíduos que consumiam o quê? Alucinógenos, a base, por exemplo, do famoso chá de cogumelo, o Muscarina muscaris. Então, isso fez com que você descobrisse o quê? Que a proteína G, exatamente o quê? Do sistema da questão das membranas, elas eram ativadas. Então, consequentemente, você tinha uma resposta pronta em virtude disso aí. Isso faz com que você consiga, obviamente, acionar diversas partes do corpo. É isso que diz esse diagrama aqui. Eu tenho eventos, por exemplo, com o sistema nervoso central que vocês viram, que é diretamente ligado ao quê? Musculatura esquelética. Então, com isso, por exemplo, o receptor nicotínico, ele recebe respostas que estão vindo diretamente do sistema nervoso central. Então, ele responde, mas esse você controla, musculatura esquelética. Os demais, que são eventos ligados ao quê? Musculatura lisa, a questão de glândulas, outros tecidos, você simplesmente vai ter o quê? Uma resposta mais baixa, uma resposta na qual, obviamente, não tem a mesma eficiência. Então, isso vai ser importante porque eu posso variar esse tipo de resposta. É o que você está vendo lá, depois do sistema nervoso central, na primeira linha, na segunda linha, onde você tem lá a via parasimpática. Essa via parasimpática está exatamente te mostrando isso. O quê? Eventos onde o corpo acaba respondendo, tá bom? Então, eu posso ter ações as quais são muito importantes em virtude disso. E por que essas ações são importantes? Porque essas ações vão destinar, obviamente, o quê? Estruturas que são o quê? Tanto musculatura lisa, como eventos os quais estão correlacionados com órgãos e com tecidos, responderem isso prontamente. É isso que vocês estão vendo ali no meio do diagrama, quando eu falo em efeitos autonômicos. Ou seja, efeitos autônomos, você não controla isso. Você não controla a glândula, você não controla a musculatura lisa, você não controla nenhum desses eventos. Isso é metabolismo. Então, com isso, esses eventos são totalmente dependentes dessas descargas de neurotransmissores. E é claro, tudo isso está ligado o quê? Tanto para as vias simpáticas e parasimpáticas. Lembre-se sempre disso, para você não esquecer, para ficar mais fácil na tua cabeça quando você for estudar. Que a via simpática sempre vai ter uma ação oposta, antagônica à parasimpática. Então, simpático e parasimpático sempre agem em contraposição, como se sempre parece que os dois irmãos que estão um contrariando o outro. Se um ativa, outro inibe. Se um contrai, outro relaxa. Se um libera secreção, outro inibe secreção. Então, lembra como se fossem dois irmãos brigando. O tempo todo você está acontecendo isso. E esse evento do simpático e parasimpático é quase simultâneo. Mas por que isso acontece quase simultaneamente, professor? Pelo seguinte, você não vai ter energia suficiente para poder sustentar isso aí.
É o exemplo que eu dei para vocês um dia desse em relação à chamada efedrina. Para quem não lembra da efedrina é exatamente o que tem estimulantes, tipo Red Bull, coisas desse gênero. Você associa álcool, você potencializa essa ação. Ah, mas não é igual a adrenalina, não vou ficar mais agitado? Vai. Mas só que a adrenalina, ela liga mais tempo no receptor. E esse é o grande problema. Quando uma droga dessa liga por muito tempo no receptor, e eu não estou falando de minutos, horas, eu estou falando de pouquíssimos segundos. As fibras, às vezes, não aguentam a estimulação. O que acontece? De vez em quando você vê em festas, eventos, por aí. A pessoa tem o quê? Um infarto, a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, ela desmaia, em função exatamente disso aí. Perguntinhas? Tá fácil demais, né, garotos? Por isso que vocês não me perguntam. Beleza, então vamos lá. Como a gente falava em relação a tudo isso, reparem, drogas, aqui a gente conversou, vamos para as patologias, para a gente fechar essa, vamos dizer, quase uma micro-revisão. Lembre-se que os eventos patológicos têm diversos deles. Nós podemos ter os eventos patológicos que discutimos antes, a questão, obviamente, que das síndromes, mas mais ligados ao que? A questão de desequilíbrios do sistema nervoso central, como pânico, a questão de transtornos obsessivos, a questão de você falar em relação ao que? Ansiedade que pode virar o que? Depressão dos mais variados graus, né, que está tudo descrito nos outros slides, maior, menor, tudo isso está lá. Isso mostra para vocês o quê, garotos? Que há variáveis. Porém, existem outros graus patológicos disso aí, como, por exemplo, o acidente vascular cerebral. Esse é um outro tipo. Mas só que essa patologia agora, estamos falando o quê? Eventos mais físicos, né? Então, com isso, o que vai acontecer com o acidente vascular cerebral? Vocês vão ter bloqueio em relação ao quê? A própria estrutura dos vasos que irrigam ao cérebro. Então, esse bloqueio que vai acontecer lá, o que vai ocorrer em relação ao organismo? Os neurônios não vão responder. Eles vão exatamente o quê? Sofrer um grande problema em relação a esse tipo de resposta. E o que acarreta você exatamente não poder irrigá-los ou oxigená-los? Acontece o seguinte, meninos, quando você não consegue fazer a irrigação, ou, é claro, a questão da oxigenação adequada desses neurônios, como eu falei para vocês, o que vai acarretar? Vai acarretar exatamente o processo onde vai haver uma morte desses neurônios. Consequentemente, a morte dos neurônios vai haver, claro, pode haver, a depender do grau que eu esteja falando, eventos de quê? De comprometimento desse corpo. Então, com isso, o que acontece? Eu posso ter o quê? Paradas de órgãos, paradas de sistemas, os quais estão relacionados a eventos de musculatura lisa, glândulas, ou às vezes chegar ao grau suficiente para haver, é claro, um comprometimento do organismo que, inclusive, comprometa a vida desse paciente. Então, é importante demais que haja, obviamente, o que? Essa correlação em relação ao organismo e que possa, certamente, o que? Não deixar de existir essa questão de irrigação e oxigenação. Isso é vital. Você lembre-se que neurônio não se repõe. O máximo que você pode haver de reposição é na questão de quê? Em relação aos eventos que nós chamamos de sinapses. A questão das sinapses pode ser reconstruídas, mas os neurônios não são reconstruídos. Morreu, está morto e encerrou. Ok? Ataques epiléticos. Quiser qualquer coisa, me interrompa para perguntar. Ataques epiléticos. Lembre-se que nos ataques epiléticos, eles não têm uma doença de base, vamos chamar assim. Geralmente, o que eles chamam de doença de base? É uma doença original. Geralmente, eles estão associados com algum evento. Então, você pode ter o quê? Degenerações do sistema nervoso, lesões, impactos, com o próprio traumatismo, tumores cerebrais. Muitos eventos desses podem causar exatamente os ataques epiléticos, convulsões, tá? Que pode ser o que é constante, febres muito altas. Então, isso tudo pode acontecer, às vezes, a partir do quê? Até mesmo antes dos 18 anos. E não tem uma causa fixa nisso, mas são eventos que também podem comprometer, tá? Em função disso aí, a depender do grau e da frequência que eles ocorram. Muitas vezes é necessário você ter uma intervenção que é farmacoterápica em virtude disso aí. Vocês têm outras doenças degenerativas, tá? Que são, digamos assim, hoje em dia, que são muito comentadas, que é a questão do próprio quê? Parkinson, Alzheimer.
a própria esclerose múltipla. O que acontece com ela? Você tem o quê? Um comprometimento do sistema nervoso. Esse comprometimento que pode acontecer com ele pode vir desde fatores como mutações genéticas, eventos infecciosos, como, por exemplo, se eu falar em relação ao próprio quê? Vírus, ataques de vírus ou bactérias, tá bom? Ou excesso de drogas. Isso, qualquer tipo de droga, de canabinoides como a maconha, passando, obviamente, por elementos químicos, tá? Como anfetaminas e estimulantes, qualquer outro tipo de derivado. E quanto mais químico, quanto mais, obviamente, que essa droga é um subproduto, né? É o que você tem lá, por exemplo, drogas como o chamado ICE, que é um cristal derivado de cocaína, é um subproduto de cocaína à base de acetona. Ele pode simplesmente causar comprometimento do sistema nervoso central e dependência muito rapidamente. Às vezes, com pouco mais de 2 doses, o indivíduo se torna um dependente químico, tá? Isso vale para o crack, vale para outras coisas aí. Isso tudo pode se transformar em patologias mais graves e pode também fazer com que haja o quê? Um grau de doença crônica. Ou seja, o indivíduo causando isso não retorna muito a mais para esse estado basal, né? Para esse estado de homeostase novamente. O Alzheimer está exatamente também numa dessas doenças importantes ligadas ao sistema nervoso. E por quê? Você tem uma perda intelectual. Ou seja, com o passar do tempo, essa memória vai sendo comprometida. Ela começa com memória do tipo recente, tá? Ou seja, eventos tipo onde está minha caneta, minha chave, esses eventos assim, vai passando para nome de pessoas, passando, obviamente, para o que? Coisas que você aprendeu. Então, inclusive, a capacidade que teria de você restabelecer, reincorporar esses conhecimentos, eles se tornam o quê? Comprometidos. Então, isso é o quê? Bastante importante você citar isso. Porque, inclusive, o que vai acontecer? Isso vai haver um avanço. Causas não se entende muito bem ainda. Se sabe que tem algumas características que aparecem no cérebro. Isso aí é certo. Por exemplo, tem umas placas proteicas, tá? Que são chamadas placas amiloides, que são típicas exatamente que você faz ressonância no indivíduo. Você encontra essas placas que aparecem exatamente aonde? Nas ressonâncias, obviamente, dos cérebros desses indivíduos que têm Alzheimer, por exemplo. Isso vai causando perdas progressivas, pode avançar, inclusive, para outros sinapses importantes, inclusive levando à morte do indivíduo com o passar do tempo. Você tem ainda Parkinson, muito comum exatamente em pessoas mais velhas. Então, com isso, você vai ter o quê? Eventos ligados a partir de 60 anos de idade. Esses eventos ligados a partir de 60 anos de idade vão fazer com que você altere o quê? Exatamente aquela chamada substância negra, que eles chamam de substância nigris, que vocês aprenderam. O que é essa substância nigris? Se você lembrar, depois reler lá o material, você vai ver o seguinte: são as partes mais internas do cérebro. São exatamente aqueles eventos de emoções que você tem, o quê? Mais profundas. Mas são exatamente também ligados ao quê? A centros motores, ou seja, movimentos, qualidade exatamente dessa movimentação é comprometida. Então, com o passar do tempo, o que vai acontecer com o indivíduo? O indivíduo pode ter desde tremores, tá? Que ele não controla, tá? Simplesmente por emissões de quê? Descargas sinápticas. Ou você pode também ter o quê? A questão de você ter a questão de lentidão no movimento e também levando, inclusive, até a rigidez corporal. Então, são eventos que vão acontecer muito exatamente correlacionado ao quê? A um tipo de uma droga, uma droga o quê? Exatamente o que? Endógena, que a gente chama de dopamina. Então, os eventos dopaminérgicos que vocês aprenderam comigo, que no sistema nervoso central, o principal evento exatamente é ligado a uma associação com dopamina, até porque os receptores, até aproveito já para falar, os receptores do sistema nervoso central estão o quê? São chamados de receptores do tipo D, D de dado. Esse receptor D vai o quê? De D1, 2, 3, 4 e 5. Tem uma relação exatamente íntima com quem? Com dopamina. E também tem uma relação com o quê? Com acetilcolinesterase, uma enzima muito importante para a clivagem da dopamina, para exatamente fazer o quê? Processo que a gente vai chamar o quê? De ativação, recaptação, sem contar dos pontos chamados o quê? De pós-sinápticos, também muito importante. Aquilo que eu chamei de PPS. Quando vocês encontrarem isso lá, vocês vão ver. O tal do PPS, ponto pós-sináptico, pode ser o quê? Excitatório, inibitório. E a depender do quê? Da associação, você pode ter o quê? Associações exatamente para elementos o quê? De carga positiva ou de carga negativa. Ou seja, associados o quê? A determinados tipos de neurotransmissores. Como, por exemplo, glicina para carga negativa
o chamado ácido gama-aminobutírico, ou então você pensar no aspartato para carga positiva, como neurotransmissor e a ação exatamente o quê? De estimulação. Então, com isso, eu estou falando do quê? Exatamente os eventos de estimulação e inibição ligados ao sistema nervoso central. Vão depois e aproveitem isso tudo que eu estou falando já para recordar aquelas aulas. Que o acesso de vocês lá está horrível. Cefaleias. Cefaleias são exatamente o quê? As dores de cabeça. Esses eventos têm um dos mais variados tipos. Desde o ligado a vocês, odontólogos, na questão, por exemplo, numa dor de dente, na questão, por exemplo, quando vocês apertam, de repente, demais aqueles aparelhos para você fazer o realinhamento dos dentes. Aquilo pode estimular exatamente o quê? Receptores de dor, os nossos receptores, e enviar respostas para o cérebro. E o cérebro acaba fazendo com que haja o quê? A dor de cabeça, que pode aumentar isso aí. Por isso que, às vezes, você não tem só a dor. Pode ter o quê? A questão do próprio evento de náuseas. Você pode ter também a questão, às vezes, de distúrbios visuais, em função disso aí. Pode ser também causados por diversos eventos, alterações hormonais. Por exemplo, meninas, vocês em relação à própria questão síndrome pré-menstrual, elevação, oscilação hormonal pode causar isso, hipertensão arterial e várias outras coisas. Ah, mas o que seria específico? Não tem. A cefaleia não é uma doença de base também. É uma doença que está desde a gripe, desde você, de repente, ter uma dor de dente, chegando ao ebola. Você pode ter ebola, HIV, vai ter dor de cabeça. Então, ou seja, é um evento secundário. Então, esse evento secundário, obviamente, o quê? Pode acontecer em qualquer uma de patologia. Eu não teria exatamente uma causa principal para isso. Depois, temos as próprias doenças infecciosas do sistema nervoso. O que você tem lá, garotos? A questão é exatamente de ter o quê? Eventos ligados ao quê? A agentes o quê? Externos. Ou seja, vírus, bactérias, protozoários, vermes. Vermes também é. A questão, por exemplo, se vocês ouviram falar a questão da tênia, às vezes você encontra no sistema nervoso exatamente ovos de tênia. A tênia é aquele parasita larvar, tá? Que você encontra em carne de porco principalmente carne de porco, carne de boi, mal cozida. Então, com isso, o que acontece? Os vermes podem migrar e, com isso, aconteceu o quê? Aparecimento de estruturas no sistema nervoso em virtude disso aí. Protozoários, a própria questão, por exemplo, elevados, vamos dizer assim, toxoplasmose, pode fazer isso. Bactérias e vírus ligados às meningites, tá? A própria meningite meningocócica está associada a isso, ou seja, o comprometimento do sistema nervoso por esses agentes infectantes vai fazer com que tenha o quê? Diferentes graus, obviamente, no indivíduo. Então, eu posso comprometer desde eventos em que eu posso causar apenas a chamada encefalite. Lembre-se sempre que it é inflamação, ou seja, inflamação da própria, o quê? Da questão das estruturas do cérebro, tá bom? Das meninges. E você pode ter o quê? Eventos que podem comprometer esse indivíduo, ou seja, a chamada poliomielite, que essa atingiria o quê? A questão da própria coluna, eventos exatamente o quê? De neurotransmissão e que poderiam, inclusive, comprometer movimentação e, é claro, até podendo levar à morte do indivíduo. Vamos dizer assim, sempre eu gosto de citar que esses eventos, comparados ao coronavírus, o coronavírus nada mais é do que, vamos dizer assim, eventos muito pequenos, porque a meningite mata muito mais rápido e muito mais facilmente do que tudo isso aí que a gente está tão preocupado. Então, garotos, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Em relação ao próprio sistema nervoso. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Querem perguntar algo, esclarecer algo, tirar alguma dúvida? Certamente vocês não estão perguntando porque estão estudando muito. Professor, então, com isso, tem algumas dúvidas. Vamos lá. Quem fala comigo? Quem fala comigo? Vamos tem lá. como você voltar naquele slide da tabela? Tabela. Quem está falando comigo, por favor? Juliane. Juliane, tá. Qual tabela que você quer? Das drogas? Das cruzes? Isso. Pronto, vamos lá. Deixa eu retornar aqui. Alto sim. Droga. Você quer esse? Peraí, deixa eu acelerar. Esse aqui? O outro? Não. É o outro. O outro? Vamos lá. Isso. Vamos É uma tabelinha. Essa aqui? Isso, esse. Pronto, fala aí. Você pode me explicar? Porque eu não entendi muito bem o que você falou. Você não entendeu? Posso sim. Com prazer. Vamos lá. Que certamente... Juliane é Juliane?
É Juliane que tá falando? Isso. Pois é, os outros 48 estão com a mesma dúvida que você. Tá? Eu sei disso. Vamos lá, meninos. O que explica essa tabela aqui? Você está vendo exatamente os chamados receptores adrenérgicos. E o que acontece com os receptores adrenérgicos? É que os adrenérgicos são divididos o quê? Em dois grandes grupos, alfa e beta. O alfa e beta, por sua vez, é subdividido em quê? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Ou seja, eu tenho exatamente ações que podem ser antagônicas, uma à outra. Era aquilo que eu estava brincando ainda agora com vocês, falando, parece aquela história daqueles dois irmãos que estão lá. Ah, eu quero isso. É outro, não, eu quero assim. Ah, eu quero que você empurre isso. Não, eu quero deixar no lugar. Eles sempre estão antagônicos. Sempre tem uma ação de resposta oposta. E por que acontece isso, garotos? Porque exatamente você vai ter o quê? Sempre o organismo, ele responde metabolicamente a uma ação. Vamos pensar naquele exemplo do cachorro que eu te dei agora. O cachorro está do seu lado querendo morder sua perna. Na hora que eu falar isso, você vai olhar para o lado e vai pensar no cachorro. Você vai tomar um susto. Então você vai chegar e vai o quê? Movimentar seu corpo. Isso exige que você tenha ações muito rápidas. Exatamente porque eu te dei um evento de perigo. Eu te dei um evento de perigo, mas por que eu reconheci um evento de perigo? Porque o seu cérebro identificou isso. Cachorro, mordida, vai ser complicado. Então, o que acontece? Teu corpo vai responder. Ele pode responder exatamente de uma forma mais enérgica. Então, eu posso fazer com que vários desses receptores sejam ativados ao mesmo tempo. É por isso que nessa tabela e na outra, às vezes você vê lá alfa 1, alfa 2 e beta, quando você for ver, tudo ativado. Aí você, poxa, tá tudo ativado ao mesmo tempo. Mas quando você olha o beta 2, ele diminui. Por quê? Sempre, garotos, eu tenho que ter o quê? Uma resposta antagônica. Eu não posso ter uma resposta de eterna estimulação. Porque senão vai acontecer exatamente aquele exemplo que eu acabei de falar, lá do evento do cara que toma lá o estimulante, o Red Bull, que tá cheio de efedrina. As fibras dele cardíacas não vão aguentar aquela estimulação. O que vai acontecer? Ele vai ter o quê? Uma parada cardiorrespiratória, algum evento. Por quê? Ele não conseguiu diminuir o ritmo. É um freio. Isso aqui é um freio biológico, garotos. Que ao mesmo tempo que eu te digo a resposta cachorro, você lança adrenalina, eu te dou o quê? Acetilcolina. Então, com isso, eu faço o quê? Eu estimulo e inibo. Por isso que você tem essas ações ali. Onde eu tenho lá contrair, lá em beta 2 tenho de o quê? Dilatar. Depois em outro, lá em vias seminais, os esfíncteres, as válvulas que controlam exatamente o quê? Lá a questão do região anal, a questão do esôfago para o estômago. Quando você toma um susto ou tem um medo, esses esfíncteres fazem o quê? Contraem, se fecham. Depois, quando você relaxa, tá tudo bem. Aí é um relaxamento. Então, que você nota, toda vez que passa o quê? Uma grande emoção ou um grande perigo, você relaxa e fala assim, ó, vou me retirar, vou lá no mictório, vou fazer um xixizinho. Então, isso, exatamente, é a relação que você tem o quê? De estímulo e de inibição. Esses eventos sempre vão bater um no outro. Por quê? Sempre, nunca você vai ter sempre a questão de excitabilidade demais e nunca também você vai ter o quê? Um evento de inibição excessiva. Os dois têm que ser aquela palavra que vocês nunca ouviram falar, que eu nunca falei no ouvido de vocês, chamada homeostase, equilíbrio dinâmico do organismo. Lembra sempre disso. Isso sempre que eu falo com vocês, desde que a gente começou sistema nervoso. Eu falo que sempre o organismo vai tender a homeostase. Então, se eu estimular uma hora, eu vou inibir uma hora. Se eu contraio, relaxa. Se eu faço a produção de um produto, eu vou inibir a produção desse produto. E por aí vai sucessivamente. Entendeu, Juliane? Agora melhorou ou está faltando alguma coisa? Entendi, Se precisar, obrigada. fala. Não tem problema nenhum, não. Repita aí 10 milhões de vezes. Melhorou? Melhorou, obrigada. De nada. Alguém mais? Professor, Quem fala? Quem fala? Quem fala? Não estou escutando. Peraí. Eu que estou surdo. Peraí que deixa eu botar aqui o fone. Só um minuto. Não é você, não. É eu. Peraí que eu... Fala aí de novo. Qual o livro que o senhor indicaria para esse assunto? Opa, agora sua voz embolou. Peraí. Tá, eu tô falando com quem? Tá, Lilian. Lia, falar. Qual livro que o senhor indicaria para esse assunto? Onde é que tá no livro esse assunto? Esse assunto Não, exatamente... Qual livro você indicaria? Ah, você quer um livro. Agora entendi. Peraí. Tem livros ótimos para o seu final de semana. Peraí.
Não. Só um minuto. Esse eu faço até questão de botar o fone. Ok. Tem um livro simpático chamado Penildo Silva, se você quiser conhecer. É um livro mais ou menos desse tamanho assim, ó. Aqui, ó. Bem pesado, bom para exercitar nesses tempos exatamente. Você atravessar, fazer seu cruzeiro da cozinha para da sala para a cozinha, carrega o Penildo. O Penildo é um excelente livro de farmacologia. Penildo Silva, que exatamente fala de farmacologia geral. Mas tem um que está mais fácil, que é chamado de... Ele está na minha bibliografia, tá? Quando vocês olharem lá a questão dos livros, tá? Vocês olhem lá na bibliografia. Quem precisar depois, os alunos que quiserem ver isso, esse slide não tem, porque foi o primeiro slide de aula. Me peçam, quem chegou depois, que eu mando por e-mail para vocês, lá no Marcos Ponta Abraão, tá? Quem não precisar ter. Olha lá que está lá no final. E os alunos novatos... Tá bom, disponha. E os alunos novatos que estiverem por aí e que precisarem dessa bibliografia, é só me solicitar que eu pego esse slide, coloco no... Você me manda, que eu vou responder o seu slide com esse slide da primeira aula que eu tenho, tá? Que essa aula vocês não têm aí, porque, obviamente, foi antes dos eventos coronavírus. Alguém mais? Quer dizer que os outros 48 estão todos tranquilos, tá light. Posso perguntar se de trás para frente, de frente para trás. Coisa boa, agora de aluno assim. Firme. Exato, esse silêncio dizendo para mim, Marcos, para de enrolar, vai logo. Pois é, então vamos lá. Então, meninos, é hora da gente conversar. Enquanto eu estava aqui dando aula para vocês, eu ativei uma coisa no AVA de vocês. Nossa, você fez isso? Fiz. Vão lá no AVA. Não fechem aqui a câmera não, tá? Quero essa câmera ligada. Eu quero a câmera ligada, por quê? Vocês vão fazer o evento teste para mim. Esse evento teste, deixa eu explicar quem não ouviu, ou os colegas que não... Alguns fizeram, outros colegas estão sabendo agora pela primeira vez. O que é esse evento teste? É uma avaliação parcial, tá? De 4 questões múltiplas escolhas ligadas ao nosso assunto. Ela está localizada, tá? Eu quero saber se vocês acharam na seguinte posição. Unidade 3, sessão 1, pós-aula. Vão lá para o AVA e entrem lá. Vocês vão achar... Tentem primeiro entrar, que eu vou explicar como é que ela está lá escrita. Todos os 49, vão para lá. Mas não fecha a CAM. O trabalho vai ser feito com o AVA aberto e eu aqui na CAM. Vai ser assim no dia da prova. Eu já vou explicar por que isso. Para mim, fala, não Daniel. Apareceu, não. Isso. Aí vamos lá. Para Vamos mim não aproveitar apareceu que o Daniel ainda, já falou isso. Já vai ser. Não precisa os outros me falarem isso, não. Vamos lá. Daniel está me explicando isso. Marcos, olha, não está aparecendo o evento para mim. Então, com isso, o que acontece? Se não está aparecendo para ele, o que ele vai fazer? E os outros que não estão aparecendo? Entrar novamente no sistema. Fecha tudo e entra novamente. Que o evento vai aparecer aí para vocês, tá? Ele está registrado aí para vocês. Quem achar também me avisa aí. Marcos, achei. Desculpa, não falei como é que ele está. Perdão. Vamos lá, deixa eu falar o título, que fica mais fácil vocês acharem. Ele está como avaliação parcial segunda, avaliação parcial 1. Sistema nervoso cardiorrespiratório, nervoso cardiorrespiratório. Quarta-feira, vespertino. Para lá na unidade 3, sessão 1. Pode falar. Pronto, era isso. Obrigada. Achou, Ione? Já achou, Ione? Não, tá procurando. Tá bom. Professor. Estou procurando. Tá procurando. Vai lá. Quem me chama? Professor. Quem me chama? Oi? Indiara. Fala, Indiara. Pode falar, Indiara. Aqui, para mim, aparece quarta-feira vespertino e segunda matutino. A minha turma é a de segunda, que eu não consegui Você vai o para acesso, quarta-feira, de lembra? segunda já está fechado. De segundo Pronto, morreu. maravilha. De segundo já foi. Esquece acesso. Você não vai conseguir nada lá. Já está encerrado o evento. Eu quero de quarta-feira. Você está linkada porque eu botei esse link para você de hoje, que não é seu. Tá? Eu dei para você hoje. Por isso que você está vendo os dois. Professor. Quem chama? Sempre me chama e me diz o nome, porque vocês são 50, senão eu fico perdido. Professor, Quem está falando comigo? Lourenço. Primeiro Lourenço, depois outro. Fala, Lourenço.
Aqui apareceu, mas tá na pós-aula. Pós-aula, e é isso mesmo, pós-aula. Tá Parabéns, exatamente isso. Pós-aula. Não tá na aula, não, é pós-aula. Evento de pós porque ele é curto, tá? Ótimo. Ok. Depois me fala se conseguiu já entrar. Quem chegou nele, já pode clicar e começar a fazer. Professor, o meu não tá aparecendo, não. Já fechei e abri. Peraí, deixa eu botar aqui o fone aqui para ouvir vocês. Quem mais quer falar? Professor, eu, Fernanda Carvilho, do... Fernanda Tardilho. Vai lá, Fernanda Carvilho. Aqui só tá aparecendo de segunda-feira, matutino, não tá aparecendo outro. Tudo bem, você tem que atualizar o sistema, ele vai aparecer. Inclusive, a Elisandra já foi a minha, como é que se chama? Que me auxiliou nisso aí já. Então, como eu linkei vocês no evento de hoje, vai aparecer para vocês. Vai precisar entrar e reatualizar. Vai aparecer para vocês. Quem fala? Emanuela, eu já fechei e abri, não tá aparecendo, não. Continua. Você vai. Essa é outra coisa que vai acontecer. Peraí, exatamente, tem que estar atualizando. Tá? Isso vai acontecer. Alguns vão conseguir logo e outros vão precisar entrar, sair e entrar do sistema. Se complicar, você fez lá, digamos, F5, não atualizou, o que você vai fazer? Fecha tudo, entra com a senha de novo e abre. Esse evento exatamente é para acontecer exatamente isso. Porque no dia da prova você não está, ai meu Deus, cadê meu ponto? O professor vai fechar tudo e por aí vai. Professor? Quem fala? Maria Gabriela. Pode falar, Gabriela. O meu AVA, eu tenho que aceitar a grade e ainda não apareceu nada. Então, só que eu já conversei com a coordenadora. Não, peraí. Ih, você entrou com o coordenador, agora embolou minha vida. Fala de novo, não entendi você ainda. Assim, o portal ele ainda não está funcionando. Eu estou esperando aparecer a grade para eu aceitar. Certo. O AVA para você não está abrindo, é isso, Gabriela? Não está abrindo ainda. Pronto. Aí é aquela história que a gente conversou no e-mail, não é isso? Você passou um e-mail disso, não foi você? Você está me falando? Que seu AVA está abrindo? Não passei o e-mail, não. Não passei o e-mail, não fui eu, não. Tá, mas você está... Bem, em resumo, você está comentando comigo que seu AVA não está abrindo, é isso? E conversou com a coordenadora, não é isso, Gabriela? Isso. Entendido? Pronto, é porque está dando delay, não estou escutando você direito. O que acontece, Gabriela? Não tem problema. Mas no dia da prova, a gente tem que ajustar isso até o dia da prova. No dia... Vou falar de novo. Dia 29, os senhores têm que estar com esse evento aí já organizado. Senão a gente vai ter que usar um plano B, que depois eu falo para vocês. Não hoje. A gente tem um plano B para isso aí. Mas eu preciso que vocês façam esse link aí. Você não está conseguindo ver nada do AVA, Gabriela? Só me responde isso. Ele disse que está sem acesso. Sem acesso, tudo bem. Então não tem problema, não. Você depois eu vou organizar, porque você já me mandou algum trabalho, alguma coisa já para o meu e-mail? Já mandei, já fiz todos os trabalhos. Pronto. Então, eu vou organizar depois, que eu vou pontuar essa atividade hoje. Então você depois, nesse caso, eu só quero que você faça uma coisa, Gabriela. Você vai me passar um e-mail, tá bom, depois, com Marcos.Abraão, e me avisar isso aí. Professor, ou melhor, tira um print dessa tela, dizendo que você não está com acesso. Eu quero um print dessa tela e me manda e fala isso. Professor, olha só, não conseguia, eu participei da aula de quarta-feira, não conseguia acessar, e é isso. Aí depois eu vou te dizer lá, vou escrever para você o que eu vou fazer. Tá bom? Tá, mas não vai embora ainda daí, não. Peraí, só um minutinho. Não vai embora ainda aí, não, que eu ainda tenho outras recomendações a dar para vocês no dia da prova. Quem quer falar agora? Tá bom. Quem? Outro? Jane? Fala, Jane. Eu já entrei, saí, já reiniciei. Continua. Entrar, sair. Simbora. Nem chia. Bora nessa. Entrar, sair. Ele vai carregar. Ele demora. Às vezes demora para mim, normal. Mas ele carrega. Fica tranquilo. 49 alunos. Os outros 48, depois da Jane. Alguém mais tá ainda com problema de entrar ou tá todo mundo já linkado? Eu também não estou conseguindo entrar, não, professor. Professor, o meu também não está abrindo. Pronto. Eu também não estou conseguindo, não.
Pronto. Todo mundo que não está conseguindo, que ainda está na posição da Jane, faça exatamente isso. Tente com F5, tá bom? Entrar e sair. Se não conseguir, o que vocês vão fazer? Deixa eu só fechar aqui os microfones, senão dá muito eco. Só um minutinho. Pronto. Agora dá para ouvir vocês melhor. Então, se vocês não conseguirem, tentem novamente reiniciar o programa, tá bom? Reinicia o programa e tenta de novo. Então, agora eu quero saber outra pergunta. Alguém já está fazendo? Teve um que falou comigo. O resto está fazendo? Quem é que está fazendo aí? Eu tô fazendo. Eu já estou fazendo. Ótimo, isso. Pronto. Lorenzo e mais alguns aí estão fazendo. Excelente. Então, significa o quê? É a questão realmente de linkar. O link está aí. É só começar a fazer, que o sistema depois vai travar aí e pronto, já foi. Eu estou fazendo também. Oi? Professor. Eu estou fazendo também. Tá bom, Eone. Tá bom, obrigado. Você já conseguiu acionar. Ótimo, excelente. São 15 horas. Vocês têm exatamente agora até... Só um minutinho. Vocês têm agora até as 15h15 para fazer agora o evento. Professor, eu estava Quem fazendo me chama? atividade. Daniel. Fala, Daniel. Estava fazendo atividade e bugou aqui e saiu. Aí eu voltei de novo, mas a atividade não está aparecendo mais. Pronto, vamos lá. Tem duas... Mas você chegou a começar, Daniel? Sim, eu marquei uma alternativa ainda. Só uma alternativa, pronto. Tenta Isso. entrar e sair, porque depois ele vai carregar novamente com a atividade, tá? Tá. Entra e sai do link, que ele vai recarregar novamente. É um jogo de paciência, garotos. Às vezes acontece isso. Obrigado, Daniel. Porque às vezes é um jogo de Prova não vai paciência. ser assim não, né? Como? É A por isso que a prova gente não está vai aqui. ser assim. É por isso que a gente está... A prova não vai ser assim, não. Vai ser assim. Vão ser 10 questões de novo. Vão ser 10 questões exatamente assim. Vão ser exatamente desse jeito. E aí vem um detalhe. Vão fazendo e vão entrando e saindo, que vocês vão escutar o resto agora. O que vai acontecer... Peraí, deixa eu falar. Quem quer falar? Manuela, o senhor falou que a gente tem até 13 quanto, porque eu não tô conseguindo entrar ainda, não. Continua, se preocupa não, eu vou dar uma gordura aí, vai tranquila. Até 13h20. Tá. Se preocupa com o horário não, essa parte menos importante de hoje. Deixa comigo. Tá certo. Vai tentando aí. É importante que eu vou falar agora, eu quero que vocês me escutem. No dia da prova, meninos, tá? Vocês vão estar, obviamente, que vão linkar, eu vou abrir essa prova, vai ser no horário, às 14 horas eu já vou estar aqui. E aí, assim que vocês conseguirem linkar e entrar na prova, o que é que vocês vão fazer? Eu vou passar um e-mail depois explicando esse processo. Vai estar lá para vocês disponível um link, prova oficial, alguma coisa do gênero, tá? E o que vai acontecer ali, garotos? Vocês vão acessar. Quem acessar e começar a fazer, vai fazer sua provinha bonitinha, avisar, professor, acabei. Quem acabar, deu tudo certo, conseguiu acessar, tudo bacana, o que vai fazer depois no final? A página final vai aparecer para vocês que o evento foi feito e que as questões foram enviadas. Eu quero que vocês, independente de conseguirem ou não, vão printar essa página para vocês. Não é para me entregar, não. É para vocês. Porque, por exemplo, se eu falar lá que a Chicória, dona Chicória chegou e entrou. Professor, fiz as 10 questões. Vou printar? Vou. Printa a página. Chicória printou a última página. Ótimo. Aí daqui a pouco, passa uma semana, eu falo assim, Chicória, não estou vendo a sua nota. Você não fez a atividade. Você diz, não, está errado. Eu estou aqui com a atividade, professor. Está exatamente aqui meu comprovante. Então, isso vai ser um comprovante de vocês. Hoje eu não preciso de comprovante, não. O único comprovante que eu vou querer vai ser exatamente do quê? Caso vocês não entrem. Mas todo mundo, na semana que vem, quando eu fizer a prova, vai printar a página na qual, mostrando que houve o quê? A finalização do evento. Não é no início, nem no meio, nem todas as páginas. Eu só quero a finalização, porque essa finalização mostra que você enviou as 10 questões. Aí vem a outro pedaço. Professor, e se eu não conseguir, o que vai acontecer? Vocês vão ter que fazer esse processo que nós estamos falando. Entra e sai com calma, ele vai carregar. O sistema vai carregar. E aí, na hora que ele carregar, você vai e faz suas coisas lá. E caso aconteça alguma coisa que a gente, digamos assim, não consiga isso, aí a gente vai conversar
e aí a gente vai entrar num plano B. Tem um plano B para essa história aí, caso alguém não consiga linkar. Mas, de preferência, tentem fazer por aí. É mais fácil, mais rápido, o sistema corrige tudo, é bem mais prático para vocês. Tá? Mas não se preocupa, não. Às vezes demora mesmo. Acontece, às vezes, dele demorar, tá? De linkar. Mas ele vai linkar. Fica tranquilo. Quem tiver dúvidas, vai tirando. E vai tentando. Porque todas as provas de vocês, semana que vem, a partir da semana que vem, vão ser assim. Todas elas são via... Ah, e tem mais uma outra coisa importante. Vamos dizer que, exatamente uma recomendação. Vamos dizer que o aluno não conseguiu fazer o acesso. Aí fala, professor, vou te passar um e-mail. Não, não serve. Você tem que estar com o AVA aberto. A gente vai estar conversando aqui. Do jeito que vocês estão fazendo. Professor, não entrei. Professor, já entrei. Por quê? Tem que ser gravado. A única forma de registro aceitável é a gravação. Tá? Inclusive, tem um texto que estava logo no início da atividade, que se vocês quiserem, depois eu leio para vocês. Essa é a única forma de eu aceitar a reclamação. Não adianta passar e-mail depois, não adianta registrar por e-mail. Não é aceitável e vai ser novamente deixado de lado. Só aceito esse registro aqui, porque aqui a gente está gravando, nesse instante, todo o evento. Fala, quem fala? Eu, Pérola, não estou conseguindo entrar até agora. Eu já tentei pelo meu Wi-Fi e pelo meu 3G. Não tá Tem aparecendo. pouco tempo, vai de novo, fecha tudo, abre de novo, continua. Vai tentando. O AVA abria para você antes, então tem que abrir. Vai lá, que ele vai recarregar. Às vezes, é o que eu te falei, é uma coisa normal do AVA, às vezes demora um pouquinho mesmo. Mas o evento vai carregar. Ok. Tá? Obrigada. De nada. Ô, professor. Quem chama? Yuri. Fala, Yuri. Quem já terminou pode sair da chamada já, no caso? Pronto. Você quer perguntar mais alguma coisa, Yuri? Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro do assunto? Do que eu falei de tudo? Não? Tudo bem. Tranquilo. A única coisa... Ok. A única coisa só que eu quero que você saiba, isso vale tanto para os alunos de segunda-feira como os alunos de hoje, é que a prova será realizada no dia 29 de abril. Eu vou passar um e-mail disso também. E será às 14 horas. Favor chegar às 14 para começar logo. E aí, realizou sua prova, pode se mandar. Obrigado, Yuri, e um abraço. Tchau. Um abraço, valeu, professor. Valeu, eu te agradeço. Isso, Daniel, aqui de novo. Estou te ouvindo. A atividade não está aparecendo mais de jeito nenhum. Saí, entrei várias vezes e nada ainda. Você só conseguiu marcar uma questão? Uma questão só. Pronto. Depois você me manda, faz um print disso aí, me manda por e-mail, que eu vou te dar uma solução. Certo. E também você, Daniel, já se quiser ir tentando, vai tentando, porque eu acho que talvez depois ele vai carregar. Pode ser que ele carregue. Se você quiser ir tentando, porque tem tempo ainda. Né? Tem pelo menos aí uns 13 minutos no meio dessa história. Certo, eu estou tentando aqui. Tá bom. Fica à vontade. E quem for acabando e tiver exatamente que já entendido tudo, já quiser também depois se retirar da sala, tá tudo bem. Senão, estou à disposição para esclarecer dúvidas de vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. A Bianca não apareceu.
Apareceu aqui. Pronto, tá vendo só? Quem espera sempre alcança. Tenta agora fazer logo ele. E os demais, conseguiram ou tem alguém ainda que está fora? Ei, meninos, falando com vocês de novo. Professor, consegui também. Ah, agora eu fiquei feliz, tá vendo só? Professor, já terminei. Vou sair, viu? 10. Quer saber mais alguma coisa? Quer algum outro esclarecimento, alguma coisa? Na verdade, eu quero sim. A gente consegue o gabarito? Quer o quê? Eu quero saber qual que eu errei. Dá para conseguir o gabarito depois? Esse não. Esse depois eu vejo para vocês, mas esse não. Esse eu não tenho como te passar, não. Depois eu vou ver se eu publico depois o gabarito dele para você. Claro, depois. Obrigada, prof. Valeu. Nada. Tchau. Um abraço. Você também. Quem foi acabando, pode depois ir fechando, se não tiver nada para perguntar e esclarecer. Ele demora um pouco, mas ele ainda é a forma mais segura, mais tranquilo, em relação até para vocês fazerem essa avaliação. Melhor do que depois porque qual é o plano B? Deixa eu contar para vocês. Eu mandar uma avaliação via AVA. E essa avaliação via AVA, você teria que ligar a webcam e fazer para mim em tempo determinado. E me mandar de volta. Então, é melhor você fazer logo por aí. Então, sempre tenta fazer por aí, que exatamente fica mais fácil. Demora, ele engasga um pouquinho, mas ele abre. Hoje mesmo eu fiz um evento com 50 pessoas de manhã, só 2 que realmente a coisa pegou, mas foi 100%, eu considero como 100% de sucesso. Quase 100%. Mas ficar sem fazer prova, ninguém fica. Nem se preocupa. Professor, eu terminei. Pode sair da ligação? Fernanda que tá falando? Isso. Isso. Tá com alguma dúvida mais, Fernanda? Não, só demorou muito para entrar. Pronto, mas não se preocupa não. A questão de demorar não tem problema. Vou estar esperando vocês As entrar. matérias estão acontecendo isso comigo. Tá demorando muito para poder acessar. Mas eu fico tipo, só com 10 minutos para fazer, entendeu? Eu sei, mas eu sei disso. Mas isso não é uma coisa exclusivamente com você. É uma coisa que está acontecendo no sistema e às vezes acontece com os outros, tá? Não se preocupa não. Vai dar tudo certo na semana que vem. Então, dia 29, a gente vê na prova. Abraço, fica com Deus. Tchau. Com Deus. Tchau.
E aí, meninos? Já terminaram? Professor, terminei. Posso sair, né? Quer me perguntar mais alguma coisa, Manuela? Não. Então tá tudo certo. Então estamos conversados. Dia 29, nossa provinha. Mas vou estar passando instruções por e-mail para vocês, tá? Fica com Deus, bons estudos. Nada. Amém. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Quem me chama? Fala, Lucas. Lucas, tudo certo? Quer saber mais alguma coisa, Lucas? Não, obrigado. Então tá bom. As ordens, dia 29 de abril, 14 horas, prova. Nos encontramos. Abraço. Tchau. E for terminando, pode ir saindo. Se não quiser saber mais alguma coisa, é claro. Professor, Opa, quem chama? é Gislaine. Fala, Gilane. Dia 22 o senhor vai dar aula? Eu não sei se o senhor deu isso. Olha, a priori está previsto eu fazer postagem da aula para vocês, tá? Não tem nada marcado, mas eu vou verificar, vou só confirmar isso, mas eu acredito que não, porque vocês vão ter provas. Está previsto as provas. Então, provavelmente eu vou fazer postagem da aula. Vai ter uma postagem para vocês lá, não se preocupa disso não. Tá bom, obrigado. Mas não esquece da data não, dia 29 eu vou estar postando também, para não dar confusão. Tá bom, obrigado. Abraço, nada, dispõe. Tchau. Tchau. Professor, beijo, tchau. Opa, fica com Deus, Bárbara. Tchau, querido. Esse dia 29, prova. 14 horas. Tchau, tchau. Ok. Valeu. Marcos, Anda. boa tarde. Quem me chama? Gabriel? Gabriel, isso. Fala aí, Gabriel. Tem uma menina que mandou no grupo aqui que a internet dela caiu. O senhor dá mais um tempinho só para voltar. Espero sim. Espero. Tô tranquilo. O nome dela é Dandara, viu? Oi? O nome dela é Dandara. Ah, Dandara, tá certo. Tá bom. Tô aqui aguardando. Tá bom. Mas qualquer coisa, se fale com ela, se demorar muito, se ela ver que não tá voltando, para mandar depois um print disso aí para mim e pronto. Mas pede para ver se ela consegue conectar logo. Segurança. Tá bom. Valeu, Gabriel. Tchau. Professor? Pode falar. Quem fala? Murilo. Fala, Murilo. A prova do senhor de nervoso vai até patologia? Vai até patologia, isso. Coração, só coração vai para a próxima. Certo. Tá bom? Vai ser todo o material que está postado em vídeo, tá? Então, vai ser todas aquelas aulas que estão lá, de vídeo para cá. Acessem tudo aquilo ali, vão estudar. Mais o AVA é a nossa provinha. Certo. E no caso imune, eu fiz com Maísa, porque o meu portal tá com Maísa, mas eu tô com o senhor. Aí sexta-feira eu só vou assistir só a aula, viu? Tá bom. Você vai fazer a prova lá? Como é que você tá o teu esquema? É porque no meu portal tá com Maísa, aí eu tenho que fazer a prova com ela. Será que é a mesma coisa? Não. As provas vão estar similares, estamos no mesmo ritmo. Estamos na mesma pegada. Tá na mesma pegada. Tá igualzinho. Certo. Nós já checamos isso. Aí fica a teu critério. Qualquer coisa, o máximo que vai acontecer, eu jogar a tua... Se você ficar aqui, eu vou te jogar a tua nota para lá. Mas faz logo lá, se for você achar. Se você achar melhor, se sinta à vontade. Não tem problema nenhum. Eu consegui. Aqui, ó. Valeu. Fala, Jane. Consegui, viu? Já vou sair. Então tá bom, já. Mais alguma coisa para esclarecer? Não, tudo ok. Valeu. Então tá ótimo. À disposição, 29 de abril, 14 horas. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, terminei também. Fala, Luiz. Também? Valeu, Luan. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Dia 29. Agora vem cá. Esse negócio aqui fez a prova de Maísa, não precisa fazer sexta-feira, né? Se você vai fazer a da prova da Marisa, tudo certo. Já fiz, foi ontem.
Ah, ela já aplicou, já ministrou a prova de integumentar, já? Ah, então beleza, então tudo resolvido. Então, mais resolvido que isso não dá para ser. Valeu. Valeu, fica com Deus, então. cara. Um abraço, cara. Bem, Tchau, valeu. tchau. Tá bem. Vem cá, professor. Juliane, Diga, deixa eu Juliana. te fazer só uma pergunta. Qual foi o que você falou? Eu acho que foi. Volta nos slides que você fala do mal de Parkinson e as outras coisas, as outras doenças. O último agora ou os anteriores? Os anteriores. Ali eu falo de transtornos, falo de depressão. Isso. Não, teve um que você falou de epilepsia, se não me engano. É o mesmo, eu repeti esse agora. Foi o mesmo. Eu repassei, aproveitei para fazer uma mini revisão no final das contas. Eu entendi. É porque, tinha assim, falando que é mais propício até os 18 anos. Então, Sim. Quando passa dos 18 anos, os riscos são mínimos de acontecer isso? Não necessariamente, vamos dizer que tem gatilho. Todas essas doenças, Juliana, tem gatilhos, tá? O que você chama de gatilho? Coisas que vão poder exatamente disparar esse mecanismo. Porque mesmo o Parkinson, o que vai acontecer? Você tem, ela tem algumas coisas que se conhece e tem algumas coisas que ainda estão na penumbra, que a gente não conhece direito. Então, o que vai acontecer aí? A ideia é você buscar exatamente o quê? O que seriam esses gatilhos que mais fazem com que isso aconteça. Então, está se estudando exatamente isso aí. Não se sabe muito bem. Não diria que tem causas que são... Mas sabe que o fator idade está no meio dessa história. Alguma coisa degrada, algum evento enzimático, proteico, perdido, que exatamente compromete essa questão. Então, esse seria o grande ponto. Entendi, obrigada. Nada, Juliana. Desculpa. E aí, Arthur, Beatriz, Bruna, Dandara conseguiu entrar finalmente, beleza? Você achou aí, Dandara? Dandara? Oi? Oi, você? Dandara, tudo bem? Conseguiu se achar a chegar lá? Acabando aqui já, professor, acabando já. Não, tô falando da Dandara, que Dandara chegou agora. Professor? Fala, Indiara. Sou eu, Indiara. Eu acabei. Então, tá tudo resolvido. Não disse para você que tudo se resolve? Eu escrevi. Sim. Tava difícil, hein? Nada que um bom estudo, umas boas madrugadas viradas até domingo não resolvam. Muito bom. Tá certo, obrigada. Valeu, fica com Deus. Dia 29 se vê. Tchau, tchau. Até. Vamos tentar de novo. Dona Dandara, conseguiu acessar lá a sua atividade? O pessoal tá acabando. Fala aí, Dandara. Se estiver só me escutando, Dandara Santana, é unidade 3, sessão 1, tá? Unidade 3, sessão 1, da atividade. No pós-aula. Pós-aula, unidade 3, sessão 1. Tá me ouvindo? Tô ouvindo você. Quem fala? Dandara? É que eu tava sem o fone. Tô sabendo. Chegou um monte de gente aí falando de você. Conseguiu acessar a atividade? Consegui, já terminei. Obrigada, viu? Nada, disponha. Fecha logo ela aí, quando você acabar, tá liberada. Tá bom. Obrigada, tchau.
Maria Gabriela, Dona Nayana, já acabaram? O sistema vai fechar. Nayana, acabou, Nayana? Bem, então, ok. Finalizamos aqui atividades. Os 50 alunos fizeram todas as atividades propostas para o teste da prova oficial 1. Então, declaro aqui finalizada a nossa aula de atividade. Obrigado.